declarar comigo: as primeiras e as últimas chuvas. Eu quero contar um pouquinho a história da igreja. Quantos gostam de história aqui? Vou contar um pouquinho a história da igreja. E é importante entendermos sobre a história da igreja. E vou falar um pouco também sobre avivamento. E esses avivamentos que marcaram a história da igreja. A igreja, ela é repleta de histórias de avivamento. A igreja, ela é marcada por diversos derramar do Espírito Santo. E é isso que nós vamos pensar um pouquinho aqui nesta noite. Em vários períodos da história, Deus marca a sua igreja com o derramar do Espírito Santo. E é importante nós recorrermos à história da igreja. E quando nós estudamos a história da igreja, nós precisamos entender a história para compreender o nosso tempo presente e entender aquilo que Deus está fazendo. Amém? Importante sempre recorrer à história. Quando nós estudamos a história da igreja, nós vemos que Deus fez grandes coisas no passado. Vemos que Deus fez coisas maravilhosas, em momentos em que parecia que estava tudo perdido. Em momentos que parecia que a igreja, ela seria eliminada da terra. Momentos de perseguição, momentos de crise, momentos em que a igreja, ela se desviou do seu propósito, momentos de frieza espiritual, de desvios doutrinários, momentos onde a igreja viveu grandes heresias, onde a igreja se misturou com o Estado, com o mundo, onde a igreja se corrompeu, onde a igreja cometeu erros absurdos que gerou crises. De repente, uma reviravolta acontecia. Lembra a canção que nós cantamos aqui hoje? Que a perseguição não parou a igreja, os leões não pararam a igreja. O Coliseu, para quem não sabe o que é Coliseu, é um estádio, é um ginásio que foi feito pelo imperador romano, onde os cristãos na época, eles eram colocados ali naquele lugar, e eles eram mortos, logo no primeiro século. O Coliseu não parou a igreja. De repente, quando tudo parecia que estava perdido, onde a igreja estava mergulhada em momentos de crise, de desvio, de frieza, uma chama se acendia. Uma chama se acendia em um lugar, em uma região, sobre um grupo de pessoas, sobre um servo de Deus, e o contexto era mudado, as pessoas começavam a buscar a Deus, clamavam o Espírito Santo, e Deus mandava chuvas de avivamento. Deus derramava o seu poder sobre a igreja. E o que nos faz estar aqui nesta noite é justamente isso, é o poder de Deus, irmãos. Amém? O que nos faz estar aqui nesta noite é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que move a igreja. A igreja não é um projeto de homens, a igreja é projeto de Deus. Então, em vários avivamentos da história da igreja, ela foi afetada pelo plano de Deus, e a igreja avançava, e os céus eram abertos, e das cinzas ressurgia a igreja, transformando situações, transformando lugares, transformando cidades. E para nós isso é muito importante, porque eu quero trazer essa palavra nesta noite, para gerar esperança. Nós precisamos entender um pouco da história, para gerar esperança e expectativa sobre o futuro. Sabe por quê? Porque muitos de nós, irmãos, estamos meio traumatizados, por conta dessa pandemia, por conta dessa crise, desse contexto que estamos vivendo hoje. Nós estamos meio frios, estamos sendo mergulhados diariamente de notícias ruins o tempo todo, e eu vejo muitas pessoas com o seu coração desanimado, pessoas que estão traumatizadas, que estão com medo, que estão se esquecendo daquilo que Deus fez. Nós olhamos hoje o contexto e parece que as coisas estão indo de mal a pior, mas deixa eu te dizer algo nesta noite, quem está ouvindo essa palavra? A história não vai terminar assim, irmãos. Deus está no controle da história. E eu tenho uma convicção profunda do que eu estou pregando aqui nessa noite, e eu quero dizer para a igreja que está aqui, todos que estão aqui nesta noite, escute nesta noite o que esse pregador está falando. Deus vai derramar um grande avivamento sobre a igreja. Por que eu falo isso? Porque Deus não está, irmãos, Deus ele não está em uma mesa sentado no céu, confuso com o que está acontecendo. Deus não é pego de surpresa. Deus, Ele está no controle da história. Ele criou os céus e a terra. Isaías 40 diz que Ele mediu os céus com os palmos. Esse é o Deus que servimos.
Isaías 40:12 diz que ele mediu as conchas, o mar dos oceanos na concha da sua mão. Meu Deus, que Deus grande é esse? A Bíblia diz em Isaías que ele pega os montes, as colinas da terra, e eles pesam isso em balança de precisão. Ele pesa isso em balança de precisão. Isaías diz que as nações da terra são para ele como um pingo de água no balde, que os reis, os juízes, os poderosos da terra são menos do que nada, porque Deus está no controle, e agindo Ele, ninguém impedirá. Agindo Deus, ninguém impedirá. Então eu quero que você enche o seu coração de expectativa. Deus vai fazer grandes coisas nas próximas estações. Deus vai fazer grandes coisas nos próximos anos, porque Ele está no controle. Ele é o dono da igreja, e eu creio que nós vamos viver isso. Ele vai fazer novamente aquilo que Ele fez no passado. E segundo as Escrituras, segundo as profecias bíblicas, Deus derramou as primeiras chuvas. As primeiras chuvas, elas foram derramadas quando a igreja foi inaugurada lá em Atos capítulo 2. As primeiras chuvas foram a profecia de Joel. Joel profetizou sobre um derramamento do Espírito. Joel disse, capítulo 2, verso 23, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele faz descer as primeiras e as últimas chuvas. E a profecia diz que se cumpriu as primeiras chuvas no dia da festa de Pentecoste. Eu gostaria muito que você acompanhasse essa palavra comigo. Sei que vai ser um pouco aqui técnico o começo da palavra, mas eu tenho certeza que você vai entender a mensagem de Deus nessa noite. Existe uma profecia bíblica sobre a igreja, sobre as primeiras e as últimas chuvas. As primeiras chuvas, elas foram derramadas sobre a igreja lá em Atos, capítulo, em todo o livro de Atos. Foram as primeiras chuvas, foi o derramado, o Espírito Santo que veio sobre a igreja e trouxe um grande poder de avivamento, e a igreja avançou. Mas a Bíblia diz sobre as últimas chuvas. A Bíblia diz que o mesmo Deus que derramou as primeiras chuvas, Ele vai derramar as segundas chuvas. O texto que nós lemos aqui de Tiago, capítulo 5, Tiago ele diz: irmãos, sejam pacientes. E a palavra paciente aqui, ela também significa, sejam perseverantes. A palavra paciente aqui, ela também significa, não percam o ânimo. Tenham paciência e sejam perseverantes até a vinda do Senhor, porque Ele derramou as primeiras chuvas, e Ele vai derramar também as últimas chuvas. Ele vai derramar as últimas chuvas. A Bíblia chama essas chuvas de chuvas seródias e chuvas temporã. As chuvas seródias, elas eram derramadas no início da colheita, e as chuvas temporã, elas eram derramadas no final da colheita. As primeiras chuvas, elas foram derramadas no início da igreja. A igreja recebeu um avivamento, um derramado do Espírito Santo. E as últimas chuvas serão derramadas para quem? Para a igreja dos últimos dias. Vamos meditar um pouquinho aqui na história da igreja. Vai lá comigo em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Agora, vamos mergulhar um pouquinho na história da igreja. Vamos ver o início da igreja. Aleluia. Como a igreja começou há 2000 anos atrás. Atos capítulo 1. Segura aí Atos capítulo 1. Nós já vamos ler o texto. Jesus fez uma promessa para a igreja. Jesus fez uma promessa para os seus discípulos. Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. E Ele disse isso a respeito do derramar do Espírito Santo. Ele disse isso a respeito do envio do Espírito Santo sobre o coração das pessoas. E essa promessa se cumpriu. Mas para essa promessa se cumprir foi necessário Jesus ser crucificado na cruz. Ele morreu na cruz, Ele obedeceu à voz do Pai, e o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo, quando lá na cruz Ele declarou: está consumado. Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que está acima de todo nome. Cristo triunfou sobre a morte, Ele ressuscitou poderosamente no domingo. Então Ele disse aos seus seguidores:
Durante 40 dias ele apareceu para os seus discípulos, apareceu para Maria, apareceu para as irmãs, apareceu para Pedro, apareceu para Tiago, apareceu para os 11. E Jesus disse aos seus seguidores: vocês precisam aguardar a promessa do revestimento de poder. E durante 40 dias Jesus ficou aparecendo para os seus discípulos. E a Bíblia diz que depois de 40 dias ele subiu aos céus. Mas quando ele subiu aos céus, ele deu uma ordem aos seus discípulos, dizendo: vocês precisam aguardar a promessa do revestimento de poder. Ele disse isso aos seus discípulos: vão para Jerusalém e aguardem a promessa. Eis que vos envio a promessa do meu Pai. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então começa aqui o capítulo 1 de Atos. E olha o que diz, quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, um médico. E Lucas diz: fiz o primeiro relato a Teófilo acerca de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi levado aos céus, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Verso 3: depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis. Olha, Jesus apareceu a eles com muitas provas incontestáveis, apareceu por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. E o verso 4: enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que eles esperassem a promessa do Pai, a qual lhes disse que eles ouviram dele. Porque na verdade João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo depois de muitos dias, depois de poucos dias. Verso 8: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E depois de dizer essas coisas, ele foi levado aos céus. Jesus Cristo subiu aos céus. Quem crê nisso? Ele veio, morreu. Isso é evangelho, amém? Ele morreu na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia, apareceu durante 40 dias aos seus discípulos, e ele subiu aos céus. E quando ele estava subindo aos céus, os discípulos estavam olhando perplexos, e diz a palavra aqui, que quando eles olhavam para o céu, com os olhos fitos no céu, verso 10, enquanto ele subia, apareceu junto deles 2 homens vestidos de branco, e disseram: homens galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, virá do mesmo modo como vistes partir. Então eles obedeceram a ordem de Jesus. Verso 12, eles voltaram para Jerusalém, e ficaram ali em Jerusalém orando. Verso 13 vai falar a lista dos discípulos: Tiago, Pedro, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Simão, Judas, o filho de Tiago, e todos, verso 14, todos se dedicavam em oração juntamente com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos deles. E o verso 15 vai dizer que era um grupo de 120 irmãos. Aqui está o início da igreja. A igreja ela é inaugurada aqui nesse contexto. 120 irmãos, 120 discípulos que viram Jesus Cristo ressurreto, comprovaram. Eles viram, Paulo vai dizer que era 500 discípulos, mas durante os 10 dias dos 500, só restou 120, obedecendo a promessa. E eles ficaram ali orando, durante 10 dias. 10 dias em oração, esperando o quê? A promessa. E qual era a promessa? O derramar do Espírito Santo. Até aquele momento eles estavam com medo, até aquele momento eles não entendiam o que estava acontecendo, mas chegou então Atos 2, olha comigo Atos 2, aleluia. Atos 2 fala da festa de Pentecoste. Você já deve ter ouvido falar sobre Pentecoste. Pentecoste é uma festa judaica. Pentecoste significa 50 dias. Era uma festa em que os judeus comemoravam a colheita. Eles comemoravam e agradeciam a Deus pela colheita. Então a cidade estava repleta de pessoas de todos os lugares. Judeus de todos os lugares. Você vai ver a lista aí a partir do verso
8, você vai ver aí que existia pessoas de todas as regiões, partos, medos, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, todos ali reunidos na cidade. E lá no cenáculo, 120 irmãos, obedecendo a promessa de Jesus, aguardando o derramamento do Espírito Santo. Eu fui em Jerusalém em 2013. Esse cenáculo que os discípulos ficaram, até hoje, ele é visitado por pessoas de todos os lugares. Esse cenáculo foi o mesmo lugar em que Jesus partilhou a última ceia com os seus discípulos. E eles ficaram ali, aguardando a promessa, orando. Por isso que Deus está nos convocando para que possamos orar. A oração, ela move, irmãos. A oração, ela é poderosa. A oração tem o poder de realizar coisas extraordinárias. A oração sempre vai mudar alguma coisa. A oração, ela muda realidades imediatas. Se eu perguntar aqui, ou se eu abrir o microfone para alguma das pessoas que estão aqui hoje, e falar para você, conte alguma experiência que você viveu na sua vida através da oração, eu tenho certeza que nós passaríamos aqui a noite toda relatando aquilo que Deus fez por intermédio da oração. A oração, ela tem o poder de mudar o quadro, irmãos. Pessoas são curadas de câncer. Nós vivemos isso aqui neste lugar. Pessoas curadas de câncer, pessoas curadas da AIDS, pessoas que estavam leprosas e foram libertas aqui neste lugar. Quantos casamentos foram transformados pelo poder da oração? Alguém acredita na oração aqui, irmãos? É por isso que o nome da nossa igreja é Ministério Tabernáculo de Oração. A oração muda realidades. Mas quando a oração não vai mudar uma realidade, muitas vezes a oração, ela vai mudar a nossa forma de viver. É por isso que precisamos orar. Porque às vezes você está orando pedindo a Deus, Senhor, muda uma situação, mas Deus quer que você mude a forma de você enxergar essa situação. Por isso que precisamos orar. Está angustiado? Ore. Está passando uma luta? Ore. Está passando uma adversidade? Ore. Está enfrentando um problema? Ore. Porque através da oração, ou a situação vai ser mudada, ou a sua forma de ver a situação vai ser mudada. Deus sempre faz alguma coisa por intermédio da oração. Deus sempre faz. Deus sempre faz, a oração sempre vai mudar alguma coisa na nossa vida. Pastor, eu estou 10 anos orando pela libertação do meu marido. 10 anos Deus está fazendo algo na sua vida. Pastor, eu estou 15 anos buscando a Deus por um milagre. Em 15 anos Deus está fazendo alguma coisa na sua vida, porque a oração, ela sempre vai tocar em alguma área. A oração sempre vai fazer algo poderoso em nossas vidas. E eles estavam orando durante 10 dias. E o que aconteceu? A Bíblia diz que de repente, Atos 2, chegou o dia de Pentecoste. E de repente, é assim, irmãos, a obra de Deus é de repente. De repente, o de repente mostra para mim e para você que é Deus que faz, não é o homem. O de repente mostra para mim e para você que não é a agenda da terra, mas é a agenda do céu. O de repente mostra para mim e para você que não é um evento marcado. Avivamento não é um evento marcado. Avivamento é obra exclusiva do céu. O que nós temos que fazer é permanecer obedecendo a Deus. Então veio do céu de repente. O de repente de Deus veio. Avivamento é obra de Deus, irmãos. Avivamento é a agenda dos céus. Eles estavam orando. E de repente, do céu veio um som, aleluia, como de um vento, e encheu a casa. Alguém acredita nisso, irmãos? E sobre aquelas 120 pessoas vieram como línguas de fogo, e eles foram cheios da presença de Deus, avivados, eles foram tocados pelo poder do Espírito Santo. E aqueles 120 homens que estavam ali no cenáculo, eles saíram para fora da cidade, e uma revolução aconteceu em Jerusalém. A cidade foi abalada, e é isso que o avivamento faz, irmãos. O Espírito Santo vem sobre grupos de pessoas, ele vem sobre a igreja, e quando o avivamento vem, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, quando o Espírito Santo é derramado, coisas acontecem. A cidade de Jerusalém foi afetada, irmãos. O som do céu veio, língua de fogo, então a igreja foi inaugurada por um poder poderoso. A igreja, ela começou
nesse movimento, nesse poder do Pentecoste, um reboliço na cidade, um movimento. Jerusalém foi afetada. Se você olhar o verso 4 e o 5 aí, você vai ver, todos foram cheios do Espírito Santo, Atos 2, e começaram a falar em outras línguas. Estava em Jerusalém piedosos de todas as nações. E uma marca do avivamento é esse, ele vem para abalar a cidade, irmão. Não adianta, quando a igreja está cheia do Espírito Santo, ela vai abalar a cidade onde ela está. Por que Deus colocou essa igreja aqui? Quem lembra o que era esse lugar antigamente? Lugar de trevas, e hoje é casa de oração. E onde a igreja chega é luz, não adianta, irmãos, amém? Pessoas são tocadas, a igreja, quando ela está avivada, quando ela é cheia do Espírito Santo, a marca de um avivamento é abalar a cidade, é abalar a região, e eu creio que Deus quer fazer isso aqui em Guaianazes, e vai começar a partir da sua família, vai começar a partir da sua casa. Houve ali, irmãos, uma admiração, e todos eles ficaram admirados de ver, porque todo mundo entendia a palavra. Imaginem várias pessoas de idiomas diferentes, e eles estavam ouvindo, e o texto aqui vai dizer, verso 11, que eles ouviam acerca das grandezas de Deus. Imagine, que poderoso. O Espírito Santo, ele não vem para trazer divisão, o Espírito Santo vem para trazer unidade. O avivamento, ele não vem para dividir, o avivamento vem para trazer comunhão. O avivamento vem para unir as pessoas. E hoje eu posso dizer para os irmãos, de forma bem sincera, a igreja precisa de um avivamento, porque a igreja está dividida, porque a igreja está competindo uma com as outras, porque a igreja ela está muitas vezes olhando só para o seu contexto. A igreja precisa de um avivamento, porque quando o Espírito Santo vem, quando o avivamento vem, todos entendem. Isso foi o que aconteceu em Atos 2. Todos viram e ficaram maravilhados. O Espírito Santo traduziu o Evangelho e todos poderiam ouvir sobre as grandezas de Deus. Pedro começou a pregar em grego e todos os outros entenderam. Todos, e ficaram maravilhados. E é isso que Pentecoste vem para fazer, é para trazer unidade, é para trazer comunhão. Aleluia. E aí diz aqui o texto que Pedro se levantou, cheio do Espírito Santo, e começou a pregar. E Pedro começou a pregar para a cidade. A festa de Pentecoste mudou. Agora a festa de Pentecoste foi avivada. Agora o Espírito Santo está ali no meio da festa, no meio da cidade, sobre 120 pessoas. E Pedro começou a pregar. Sabe o que está acontecendo aqui? Varões, israelitas, o que está acontecendo aqui é profecia de Joel, é derramamento do Espírito Santo. E ele pregou, e ele falou do Evangelho, e ele falou de Cristo, e ele falou sobre a cruz, e ele falou sobre a ressurreição. Você pode ver isso, você pode ler na sua casa, leia o livro de Atos, você vai ver a história da igreja. E Pedro começou a pregar, e sabe o que aconteceu com a pregação de Pedro? 3.000 almas se converteram. Nós batizamos aqui 8 pessoas, imagine o que aconteceu em Pentecoste. De 120, 3.000 almas se converteram. 3.000 almas se renderam a Jesus. Aí você vai ver Atos 3, Pedro e João estão indo orar lá no templo. E na porta do templo, na porta formosa, tem um paralítico ali. Um homem que estava ali 38 anos sofrendo. Pedro olhou para aquele homem com João e disse: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu tenho te digo, levanta e anda em nome de Jesus. Aquele cara levantou. E através do milagre, irmãos, mais um reboliço acontece na cidade. E milagre é assim, irmãos, milagre ele tem que apontar para Cristo. Sabe por que muitos de nós não estamos vivendo milagres de Deus na nossa vida? Porque milagre tem propósito. Quando Deus realizar um milagre na nossa vida, esse milagre tem que glorificar o nome de Jesus. Quando Deus realizar uma obra na nossa vida, não é para nossa glória, não é porque somos melhores, não é porque somos perfeitos, não é porque somos os mais especiais, não. Milagre tem que apontar para Jesus. Amém?
Por isso que muitos de nós não estamos vivendo um milagre. Você quer viver um milagre de Deus na sua vida? Você está precisando de um milagre de Deus na sua vida? Comece a orar: Jesus, quando o Senhor realizar esse milagre, eu quero glorificar o teu nome. Jesus, eu quero que o teu nome seja levantado através desse milagre. Milagre tem propósito. Deus não faz nada à toa, irmãos. Deus faz, e tudo que Deus faz tem um propósito. E aquele milagre apontou para Jesus. Porque depois do milagre, todo mundo ficou olhando, admirado com o que aconteceu. E diz a palavra que mais uma vez Pedro prega o Evangelho. Mais uma vez, Atos 3 você vai ver a partir do verso 11. Pedro começou a pregar o Evangelho. Pedro começou a anunciar sobre Jesus Cristo. Pedro começou a falar sobre as grandezas de Deus. E agora, 5.000 almas se rendem a Jesus. 5.000 almas. Olha como a igreja começou. Pedro pregando arrependimento, Pedro pregando Cristo, e pessoas se convertendo. Hoje as pessoas não querem ouvir sobre Cristo. Hoje as pessoas querem ouvir sobre assuntos relacionados à sua vida. Mas o Evangelho, irmãos, é boas notícias. O Evangelho é as boas novas de salvação. O que é o Evangelho, pastor? O Evangelho é Cristo. Morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para nos dar salvação. Você só pode ser salvo através de Cristo. Isso é o Evangelho. E foi essa mensagem que Pedro pregou. E por conta disso, a palavra diz que ele ficou preso. Um dia, o Sinédrio, as autoridades da época, Anás e Caifás, prenderam a Pedro. Pedro e João foram presos durante um dia. Dia seguinte, foi interrogado. Você vai ver isso, Atos capítulo 4, verso 8. E ele foi interrogado. Pedro e João foram interrogados. Por quê? Porque eles, através de Cristo, declararam cura. E um homem que estava há 38 anos paralítico foi curado. E aquelas autoridades, os religiosos olharam, interrogando aquele homem, interrogando aqueles homens. E mais uma vez, Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou o Evangelho. Cheio do Espírito Santo, ele olhou para aquelas autoridades, para os religiosos, e pregou Cristo. E olhou para eles e disse: se você olhar aí o verso 9, você vai ver: se hoje somos questionados acerca do benefício, o que fizemos com este homem, seja conhecido de todos vós, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram, a quem Deus ressuscitou dos mortos, sim, por meio deste nome, este homem está aqui com boa saúde diante de vós. E ele disse: ele é a pedra que foi rejeitada pelos edificadores. E verso 12 ele diz: e nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, que importa que sejamos salvos. E observando a coragem de Pedro e João, percebendo que aqueles homens eram homens simples, sem erudição, eles se admiraram e reconheceram que eles não poderiam fazer nada. Eles reconheceram. E vendo que todo o povo estava de pé, e admirado de ver tamanha glória de Deus, eles soltaram Pedro e João. E eles voltaram para os irmãos. Eles voltaram para a igreja e para o grupo de irmãos e contaram as maravilhas do que Deus fez. E se você ler o verso 31 de Atos 4, você vai ver que eles estavam orando ali. E mais uma vez, eles foram cheios do Espírito Santo. Mais uma vez o Espírito Santo veio sobre eles. A igreja, ela começou com 3 pilares. Se você ler o livro de Atos, você vai ver 3 coisas acontecendo na história da igreja lá no início: grande avivamento, grande perseguição e uma grande colheita de almas. A igreja começou assim. E todo o livro de Atos vai relatar isso: grande avivamento, grande perseguição e uma grande colheita de almas. Atos 8, avivamento em Samaria. Atos 9, a conversão de Paulo. E após a conversão de Paulo, o evangelho agora se expande. 3 viagens missionárias Paulo faz. Paulo, Barnabé, Paulo e Silas, Paulo e Timóteo, Priscila, Áquila. Meu Deus, regiões foram alcançadas. Lugares foram alcançados pelo evangelho. Atos 17 vai falar, verso 6, que quando Paulo chegou numa certa região,
aquela cidade olhou e falou: esses homens que transtornaram o mundo chegou nesse lugar. E é isso que o Evangelho faz, irmãos. Quando Cristo vem sobre uma cidade, sobre uma família, sobre uma região, sobre um país, um transtorno acontece. A igreja veio de fato para marcar o mundo. A igreja veio de fato para marcar o mundo. Todo lugar você vai ver, existe uma igreja pregando Cristo, seja católica, seja evangélica, a igreja está avançando, a igreja está cumprindo seu papel, a igreja, ela é projeto de Deus, aleluia. E Atos 19, a Bíblia diz que outro avivamento acontece por intermédio de Paulo, na cidade de Éfeso. A cidade foi transtornada, sinais extraordinários, milagres, pastores. Lenços de Paulo curava, libertava as pessoas. E a marca do avivamento é isso, irmãos. Quando o avivamento vem, quando o Espírito Santo vem, milagres de cura, libertação, transformação de vidas acontece. Houve um reboliço na cidade. As pessoas largavam ali os seus deuses, a idolatria, largava ali, eles adoravam ao Deus da cidade de Éfeso, a deusa da cidade. Então eles largavam ali, eles se converteram, e eles se entregaram a Jesus. Pessoas deixavam suas práticas pagãs e confessavam Jesus como seu Senhor e Salvador. E o avivamento veio, irmãos, e marcou toda a trajetória da igreja no seu início. A igreja foi marcada por um derramar do Espírito Santo. E segundo a profecia de Joel, essas foram as primeiras chuvas. As primeiras chuvas do derramar do Espírito Santo. E eu vim aqui dizer para os irmãos nessa noite, que aquilo que aconteceu lá no passado, no início da igreja, vai acontecer nos próximos anos. Vai acontecer nas próximas estações. Todo esse cenário que você está vendo hoje, é profético, é bíblico. A pandemia que abalou as nações, o mundo, hoje estão todos aqui em Goiânia de máscara, na Índia, na Ásia, na África, é profético, é bíblico. Os vulcões, essas guerras políticas, esfriamento do amor, terremotos, nação contra nação, é bíblico, é profecia, é profético. As escrituras, irmãos, a palavra de Deus é a verdade. Você querendo ou não querendo, a palavra de Deus é a verdade. E o que está acontecendo nos nossos dias é cumprimento da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela se cumpre e ela está se cumprindo. E agora, nesses próximos anos, nos próximos dias, o que Deus vai fazer na igreja é preparar a igreja para a sua volta, porque a Bíblia diz que Jesus está voltando. Quando aqueles discípulos olharam Jesus subindo aos céus, admirados, houve uma palavra declarada, e a palavra foi: esse mesmo Jesus que vocês viram ele subir, ele há de voltar. Deus te trouxe aqui essa noite para você ouvir o Evangelho. Deus te trouxe hoje aqui essa noite para você ouvir essa mensagem. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando, e Ele voltará com poder e grande glória. Mas o que vai acontecer nos últimos dias é que Ele vai derramar últimas chuvas, um avivamento, e todas as nações da terra serão abaladas. Nas primeiras chuvas, no primeiro avivamento, começou lá em Jerusalém, passou pela Samaria, depois atendeu as províncias da Ásia até Roma, e foi abalando ao longo da história durante 1000 anos, várias nações. Sabe o que vai acontecer nos últimos dias? Esse avivamento, essas últimas chuvas que começaram em Atos, serão derramadas, mas não vai ser sobre um lugar apenas, vai ser sobre os 4 cantos da terra. Sobre os 4 cantos da terra. Milhões de cristãos que estão espalhados em vários lugares da terra. Neste momento, no dia do Senhor, domingo, hoje existem várias congregações espalhadas por vários lugares, adorando a Deus, o mesmo Deus que estamos adorando aqui nessa noite.
pessoas da Assembleia de Deus, do Abatista, pessoas de outras denominações em vários lugares do mundo estão adorando ao Senhor. E sabe o que vai acontecer nos últimos dias, segundo as profecias? É que Deus, Ele vai despertar a sua igreja, e Ele vai derramar aquilo que começou lá em Atos. Agora vai ser de forma global, vai ser em vários cantos. Imagine, irmãos, a revolução que vai acontecer na terra nos últimos dias. Porque se 120 pessoas abalaram o mundo, imagine o que Deus vai fazer nos últimos dias, através da sua igreja. Esse avivamento não vai ser derramado apenas sobre um grupo de pessoas em um determinado lugar. Esse avivamento vai ser derramado sobre todo crente que está vivendo em santidade, que está obedecendo a palavra, que está sendo fiel e que está perseverando em paciência até a vinda do Senhor. Então eu quero encorajar os irmãos que estão aqui hoje. O texto que nós lemos no início foi o texto de Tiago, e o que Tiago diz aqui? Tiago diz que nós temos que ter paciência. Deixa eu dizer para você, não é hora de parar. Deixa eu dizer para você, não é hora de desistir. Não é hora de olhar para trás, é hora de permanecer. É tempo de buscar a Deus. Deixa eu dizer algo para você aqui nessa noite. Acerte o que você precisa acertar na sua vida. Conserte o seu altar. Volte para os braços de Jesus enquanto é tempo. Acerte a sua vida, busque a Deus. Porque essa onda de avivamento, essas últimas chuvas, elas só serão derramadas para aqueles que estão esperando, para aqueles que estão perseverando, para aqueles que estão aguardando com paciência, para aqueles que estão se preparando para a volta de Jesus Cristo, para o grande dia do Senhor. Não é tempo de ficar distraído, não é tempo de você ficar vivendo uma vida, sabe, sem propósito, sabe. O que o Espírito Santo está ministrando aos nossos corações nessa noite, é tempo de se arrepender, é tempo de consertar o altar, é tempo de pedir perdão para quem você tem que pedir perdão, é tempo de reconhecer os erros, é tempo de reconhecer que sem Jesus Cristo nós não somos nada, porque o avivamento ele virá. É promessa, essas últimas chuvas são promessas, é profecia bíblica. Joel capítulo 2 diz, Oséias capítulo 6 verso 3 também diz, a chuva virá. E assim como aconteceu no início, vai acontecer nos últimos dias. Mas a grande diferença está, que ela só será derramada sobre uma igreja que está preparada, sobre uma igreja que busca, sobre uma igreja que ora. Por isso, irmão, se você orava, ore mais. Se você lia a Bíblia, leia mais. Se você estava congregando, congregue mais. Busque a Deus. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Porque o avivamento virá. O Espírito Santo vai ser derramado. Mas ele só será derramado sobre corações que querem a sua presença. Você pode ficar de pé nessa hora em nome de Jesus? Aleluia, Jesus. Ao longo da história da igreja, grandes despertamentos aconteceram. Aconteceu o despertamento da Alemanha no século XVI, por intermédio de um homem chamado Martinho Lutero. Uma reforma aconteceu. Aconteceu um avivamento em Genebra, na Suíça, através de um homem chamado João Calvino. Aconteceu um avivamento na Inglaterra, nos dias de John Wesley. John Wesley, a Inglaterra estava mergulhada em um tempo de crise, de apostasia, um tempo de frieza. Das 10 casas que haviam na Inglaterra, 7 delas eram prostíbulos. Por conta da Revolução Francesa e por conta de todo o contexto da época, até os sacerdotes da igreja estavam desviados, eles estavam indo nos bares, estavam se embriagando. E John Wesley começou um movimento de oração sobre a Inglaterra. E ele conseguiu levantar em toda a Inglaterra um grupo de 8.000 clubes santos, chamado Clubes de Oração. E toda a Inglaterra foi avivada.
Toda a Inglaterra experimentou o avivamento, experimentou um derramado do Espírito Santo. Esse homem acordava às 4 da manhã e orava até às 7, depois ele saía com seu cavalo e pregava o evangelho em toda a Inglaterra. A Inglaterra foi avivada. O país de Gales foi avivado em 1904. Houve um avivamento na Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, em 1906. 3 anos, através de um homem negro que tinha um problema de visão. Esse homem se rendeu a Cristo, recebeu o Espírito Santo, e dali da Rua Azusa veio o movimento pentecostal, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Congregação Cristã, e se espalhou por diversas nações. Nós estamos aqui hoje porque somos frutos desse avivamento. E o que vai acontecer nos últimos dias é um despertar do Espírito Santo. E quem me dera, irmãos, que acontecesse aqui nessa noite. Como eu gostaria que o seu coração essa noite fosse tocado pelo Espírito Santo. Porque é só Ele que pode mudar, nenhum homem pode mudar. Por mais eloquente que seja um pregador não pode convencer você. O único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É o Espírito, é Ele que faz a obra. Homem nenhum pode fazer obra. Igreja, por mais bonita que seja, não pode mudar a história de ninguém. Homem nenhum, é só o Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo, pastor, pregador? O Espírito Santo é a presença de Deus dentro de você. Você nasceu para a glória do Senhor. Você nasceu para viver para Ele. É só Ele que vai trazer sentido à sua vida. É só Ele que vai dar rumo à sua vida. Sabe o que nos faz viver uma vida alegre, cheio de esperança? É o Espírito Santo. Sabe o que nos faz nos reunir na igreja? Não é porque somos um clube, não é porque queremos ser melhores, não, é porque sabemos que é só Ele, é só a presença dEle que pode satisfazer a nossa vida. Ele declarou para os seus discípulos: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Sabe o que eu gostaria de dizer para você aqui hoje? Que você pode nessa noite receber o Espírito Santo, se você abrir o seu coração e entregar a sua vida para Ele. Ele está batendo na porta dos nossos corações, e Ele faz isso há muito tempo, e Ele mudou a vida de tantas pessoas em tantos lugares. Ele mudou a minha vida, Ele mudou a vida do meu pai, pastor Daniel, que está ali, que outrora estava perdido, casamento destruído, e o que Deus fez? O Espírito Santo foi e falou ao coração do filho, do servo dele. Minha mãe orando, buscando a Deus, muito tempo orando pela libertação do meu pai, que estava nas drogas, que estava na bebedice, que estava vivendo uma vida sem esperança. E o que o Espírito Santo fez? O Espírito Santo convenceu ele, bateu na porta do coração dele, ele abriu, e a vida do meu pai foi mudada. E não só a vida do meu pai, pastor Daniel, foi mudada, mas a minha vida foi mudada. A minha irmã Thalita foi mudada, a minha outra irmã Daniela foi mudada, os meus cunhados, a minha família toda está servindo a Jesus. E hoje a obra que Deus começou na vida do meu pai, que está fazendo na minha vida, foi concretizada na vida da minha filha Maria, de 10 anos de idade. Hoje se entregou para Jesus. O Espírito Santo, é só Ele que muda. E existem muitas pessoas que estão aqui hoje que foram tocadas por Ele, pessoas foram transformadas por Ele, pessoas que estavam desenganadas e foram avivadas, e o Espírito Santo trouxe uma alegria que nada deste mundo pode trazer. Nada deste mundo pode trazer. Eu louvo a Deus pela vida da Maísa, eu louvo a Deus pela vida do Marcão, eu louvo a Deus pela vida da filha da Kelly. Meu Deus, glória seja dada ao nome do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida do Cauã, filho do pastor André. Eu louvo a Deus, toda vez que eu vejo uma pessoa se entregando a Jesus, isso é maravilhoso, isso é milagre, isso é obra santa do Espírito Santo. Eu convido você nesta hora. Eu não sei a sua história, eu não sei o que você tem passado. Talvez você está vivendo uma vida triste, vazia, sem sentido. Talvez você está andando, correndo, e você não consegue chegar em nenhum lugar.
Talvez você até tenha alguma coisa na sua vida, você até conquistou uma casa, um carro, você até está casado, você até tem um bom emprego, uma boa vida financeira, mas existe um vazio ainda dentro de você. Você olha ao seu redor e você diz: meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo com o mundo? De fato, o que está acontecendo com o mundo é Bíblia, é profético. O amor de muitos se esfriará, mas aquele que entrega a vida para Jesus Cristo, ele tem esperança, ele tem vida eterna. Você pode fechar os seus olhos nessa hora, e aí no seu lugar, entregar sua vida para Cristo, porque o Espírito Santo, ele está aqui nesta noite, e ele pode mudar a sua vida, ele pode transformar a sua vida. Você pode orar nessa hora e dizer: Espírito Santo, eu quero ter uma experiência nesta noite com o Senhor, eu quero sentir o seu toque nesta noite. Você pode orar nesta hora de todo o seu coração e falar isso para Ele, em nome de Jesus. Enquanto nós estaremos louvando aqui, que o Espírito Santo venha trabalhar na sua vida, em nome de Jesus. Que Ele venha fazer uma obra no seu coração, que a sua história seja tocada hoje, em nome de Jesus. Que você receba uma paz que o mundo não pode dar, que o dinheiro não pode dar, que bens materiais não podem trazer, que lugares dessa terra não podem preencher, que vícios, que prazeres do mundo não pode trazer. Só o Espírito Santo de Deus, só o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Nós aguardamos as últimas chuvas, nós aguardamos, ó Deus, estamos pacientes e queremos mais da sua presença, Senhor. Amado Redentor, maravilhoso Rei, eu amo o precioso dia que virá. os meus Enquanto cantamos, olhos veem faça a sua oração, busque a o Deus. Salvador Diga para Ele: Senhor, toca na minha que vida hoje. reina, poderosamente vindo me Encontrar Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão, o príncipe da paz, Messias prometido, Deus Emmanuel. Tu tens meu coração. Você pode declarar isso? Tu tens meu coração, Hosana ao Rei que vem. Declare mais uma vez: Tu tens meu coração. Tu tens meu coração, Tu tens meu coração, Hosana ao Rei que vem. Ó, se fendesses o céu, ó, se fendesses o céu, ó, se descesses a terra, Maranata, eu te espero, mais que todas as riquezas, todas as dádivas do mundo, Maranata, eu te espero, eu te espero. nós te esperamos, Yeshua. Vem, Espírito Santo, e faça a tua obra em nossos corações. Faça a tua obra aqui neste lugar, Senhor. Faça a tua obra sobre as nossas vidas nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Põe a mão no
seu coração. O que o Espírito Santo vai fazer nos últimos dias é despertar corações apaixonados por Ele. Pessoas que vão desejar a vinda do Senhor, que vão preparar o caminho para que Ele venha, através da oração, através da obediência, através da busca, em nome de Jesus.